Chegamos ao sexto domingo do tempo comum, meu irmão, minha irmã. Eu venho aqui com muita alegria, alegra-me muito poder vir até evangelizar e desde aqui ir até você para juntos levar adiante, vivenciar a leitura orante da palavra. Como eu falei, sexto domingo, dia 14 de fevereiro, e a palavra do Evangelho para esse domingo, sexto domingo, é Marcos. Estamos no ano B, então os Evangelhos no tempo comum serão de Marcos. O texto é Marcos capítulo 1, versículo 40 a 45. São 5 versículos, pois. Vamos lá. Um leproso foi até ele, implorando-lhe de joelhos: se queres, tens o poder de purificar-me. Irado, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: eu quero ser purificado. E logo a lepra o deixou, e ficou purificado. Advertindo-o severamente, despediu-o logo, dizendo-lhe: não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece por tua purificação o que Moisés prescreveu, para que lhe sirva de prova. Ele, porém, assim que partiu, começou a proclamar ainda mais e a divulgar a notícia, de modo que Jesus não podia entrar publicamente numa cidade. Permanecia fora, em lugares desertos, e de toda a parte vinham procurá-lo. É a primeira vez, meu irmão, que aparece aqui a figura de um leproso. É interessante, no domingo passado, se lembra bem, Jesus estivera na casa de Simão. Lá houve o fato, o da sogra, que fora recuperada, símbolo do povo de Israel. No domingo anterior fora na sinagoga, agora é aqui. É curioso, um leproso foi até ele implorando-lhe de joelhos. Leprosos, naquela época, não podiam entrar nas cidades, não podiam achegar-se das pessoas sãs. Se algum leproso, se alguém casualmente passasse por algum lugar, no meio do campo, por exemplo, e um leproso estivesse nas vizinhanças, ele deveria gritar: impuro, impuro, para que ninguém se aproximasse, pois que se enquadraria numa condição de impureza ritual. A pessoa leprosa era associada com pessoa pecadora. O leproso não tinha cura à época. Eram fatos absolutamente extraordinários. E problemas de pele de qualquer tipo, sol forte, poderiam causar, era interpretado como lepra. Nem sempre o era, mas assim se interpretava e pessoas assim deveriam ser expulsas da família, da cidade. E até Deus delas se afastava, era a interpretação do tempo. Raramente
Alguém se curava porque a cura era considerada dom de Deus, e Deus rejeita e não se aproxima, não quer a proximidade. Estamos naquele tempo dos leprosos. E aqui um leproso foi até ele, implorando-lhe de joelhos: se queres, tens o poder de purificar-me. Jesus já transgrediu flagrantemente, também o leproso, mas Jesus também o aceitou. Aceitou que se aproximasse, que se ajoelhasse ante ele, que lhe falasse. Na religiosidade do tempo, também Jesus estaria numa condição de impureza, pois que se deixou que se lhe aproximasse alguém em condição trágica. Era desesperadora. Quando um leproso era curado, isso era interpretado como um cadáver que voltou à vida. Tão grande era a magnitude do acontecimento, e absolutamente raro. Era o símbolo do povo perdido, o leproso, a forma encarnada de quem está distante de Deus, distante da humanidade, distante da sociedade, distante da comunhão com as pessoas. Não havia cura, então era repugnante o estado da pele, o odor, todos os traços de alguém rejeitado até por Deus. Provavelmente também chegou assim este leproso. Se queres, podes, não falou curar-me, falou purificar-me. Era a condição religiosa. Ele desejava retornar à comunhão com Deus e com os outros. Jesus, irado, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero. Irado. Algumas traduções seguem outros manuscritos e daí neles está Jesus cheio de compaixão. Mas é mais aceitável do ponto de vista textual. Irado com quem? Não é irado com o leproso, mas com a interpretação que se fez, até onde se condenou aquele pobre homem, até onde os quadros mentais e sociais da época, até onde o modo como se apresentar a Deus levava a oprimir e a desprezar aqueles pecadores. Leproso é tido por pecador. É um erro apresentar um Deus implacável e severo. Eis o motivo da ira. Irado, estendeu a mão e tocou. Tocar está associado aqui com afagar. Estender a mão é estender, o símbolo, estender a mão para quem está no desespero. Eu quero ser purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Eu quero. É espontâneo para o próprio Senhor. Querer, desejar, é coerente com a sua missão. Pronunciar a palavra que salva, que cura, que reconstrói a vida das pessoas. É este o rosto de Deus que Jesus quer apresentar. Sabe que quem tocasse em algum leproso, não precisava nem tocar, aliás. Passou perto de um leproso, deveria ir ao templo se purificar. Jesus toca, comunica sua afeição e o poder da sua palavra, como no caso do endemoniado: cala-te e sai dele. Aqui, eu quero ser purificado. Entre o que ele fala e o que ele desencadeia, sua palavra é poderosa.
o que ele fala e o que ele faz acontecer, não há distâncias. Aquele leproso, tido por impuro, na realidade, como foi aqui, ele vai dizer ao sacerdote, não que está curado apenas, mas que não é verdade que Deus rejeita os pecadores. O leproso é símbolo é o retrato mais ilustrativo do homem pecador, da sua condição de miséria espiritual. Vai apresentar-te ao sacerdote para que lhe sirva de prova. Mostra, Senhor sacerdote, Deus ama os pecadores e quer libertá-los. Vê, olha. Mais um pouco. E começou ainda, Jesus disse-lhe, não divulgues nada. Mas ele começou a proclamar ainda mais. Proclamar ainda mais. Não é que ele foi simplesmente dizer que recebera ou fora agraciado por um milagre. Proclamar ainda mais foi dizer que Deus tem amor pelos pecadores e oferece o seu perdão e a sua salvação para que ninguém se perca. É uma grande notícia para os padrões daquela época, de um Deus juiz, que dá prêmios a quem tem méritos e pune os outros. Há um novo rosto e uma nova identidade. Alguém que vem mostrar sua afeição a quem dele se distanciou e se tornara prisioneiro de suas próprias misérias. E aqui, então, procuravam-no de todos os lugares, mas ele não se apresentava publicamente, permanecia em lugares desertos. Parece que ele queria fugir da multidão. Não, é que no deserto viviam os leprosos. Ele estava à procura daqueles que se distanciaram de Deus. Na cidade, a mentalidade, não tem leproso lá. Se alguém que mora na cidade contrai aquele mal, Deus o rejeitou e deve ser expulso para o deserto. Jesus vai exatamente lá onde os pecadores estão mais a precisar de Deus para lhes levar a bondade misericordiosa que Ele veio revelar. Passemos agora para a segunda parte, para a verdadeira leitura orante. Antes, a intenção era explicativa, agora é orante, meu irmão, minha irmã. O passo primeiro, como sempre, ainda não é oração. Mas precisamos pacificar nossa interioridade, porque, é verdade, andamos agitados, preocupados, atemorizados, inquietos, com muitas incertezas, temores. Bem, é preciso pacificar a nossa interioridade, porque Deus não se deixa encontrar em meio a tumultos, ou desordens, ou agitos. Queira respirar profundamente uma vez, uma primeira vez, sem pressa. Tente sentir o ar que
atravessa suas vias aéreas e infla os pulmões. Com os olhos fechados, tente sentir os seus ouvidos, a orelha, a parte exterior, toda a cavidade auditiva, o som que por lá alcança o nosso cérebro, que maravilha que somos. Tente sentir o coração a bater no seu peito. É preciso muita concentração para isso. E agora vamos juntos orar. Passo primeiro é a invocação do Espírito Santo. Quando Marcos escreveu, sua inteligência era sua inteligência, sua emotividade, o que ele conhecia de Jesus, também sua memória. A parte humana era a dele, mas o movimento interior e secreto era do Espírito Santo. Então vamos juntos, você e eu, nós que lemos o texto, Marcos que escreveu, todos nós, inspirados pelo mesmo Espírito, rezemos. Espírito Santo, força do próprio Deus, ilumina-nos, fortalece nossa inteligência e nossa vontade, faze-nos aptos a acolher não apenas a mensagem, mas acolher a palavra e a pessoa. Faze-nos aptos a aderir à palavra e à pessoa de Jesus Cristo, para que também nós possamos experimentar a alegria que conheceu o leproso quando o Senhor lhe tocou. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos a um novo passo agora. Vamos imaginar as cenas. Temos várias cenas. Quando um evangelho como o de Marcos tem pessoas, cenas, cores, movimentos, é até mais fácil. Vamos imaginar que o Senhor Jesus está em algum lugar, numa espécie de porta de uma cidade. Há pessoas que entram e pessoas que saem. Estão os discípulos com ele e algumas outras pessoas que se impressionaram com sua pregação. Tente imaginar um leproso que chega de maneira furtiva, meio às ocultas, mal cheiroso provavelmente, vestido em andrajos, envergonhado quem sabe, mas ele não tem ninguém por ele. Todos aqueles que estão lá parecem seus adversários, fazem parte de uma sociedade que os rejeita, que o rejeita, mas quer se aproximar. Podemos vê-lo desviando de uma pessoa de outra, granjeando olhares de reprovação. Alguns até tapam o nariz porque ele não cheira bem. Está no desespero. E se aproxima de Jesus, ajoelha-se. Se queres, podes purificar-me. Está só ele. Ele não tem nada melhor. Só tem sua miséria, seu mau cheiro, a rejeição que traz nos ombros de uma sociedade inteira. Ele olha para o Senhor, quem sabe as lágrimas correm.
se queres, podes. E Jesus olha para ele e experimenta a indignação, não por ele, não dele, mas indignado com o grau de dureza de uma sociedade que não ama os desprezados. Eu quero, estendeu a mão, tocou. Certamente podemos ver o Senhor Jesus a tocá-lo com um sorriso. Sim, um sorriso. Sorria para ele. Logo aquele a quem todos lançavam pedras para que ele se afastasse. Aquele rejeitado, logo ele, o Senhor está a tocar, está a falar, ser purificado. Quem sabe aquele leproso pode estar a olhar suas mãos, seus pés antes feridos. Ele olha para Jesus e olha para as feridas, e o Senhor olha para ele, estamos lá a ver. E ele parte, podemos vê-lo. Vai alegre apresentar-se ao sacerdote. É bem possível que no caminho, vez por outra, olhe para trás, deixe os seus sinais de saudação. Talvez até entoe algum cântico, assobie, enfim. Tudo que antes significava rejeição e desespero, agora, aquele homem, Jesus, estava a lhe dizer que não é verdade que Deus rejeita os pecadores, que não é verdade que não há lugar para eles na família de Deus. Está ele a olhar-se e perceber que ele tem dignidade diante do Senhor, diante de Deus e diante dos outros. Até o sacerdote vai testemunhar isso. E agora, um novo passo. Vamos nos inserir lá naquelas cenas. O leproso sou eu. O problema físico, problema da doença, isso se cura com remédios. Mas há muitas coisas em mim que me distanciam de Deus. Pode ser meus vícios, são minhas lepras. Pode ser meu temperamento explosivo que fere pessoas. Talvez sejam as minhas inseguranças que me fazem defender e movem-me a comportamentos agressivos e ofensivos. Mas talvez sejam infidelidades de toda a ordem. Ou apego a falsas verdades de todo tipo. São lepras que para curá-las é somente a palavra do Senhor Jesus. A questão física, biológica, o medicamento corrige, mas aquelas lepras que me afastam de Deus e dos outros, parece que o Senhor precisa pronunciar em meu favor a sua palavra. Então eu posso me apresentar diante do Senhor. Há outros por perto que talvez não me aceitem e me recusem, mas o Senhor não. E Ele olha para as minhas lepras e meus pecados, toca e diz: eu quero ser curado. E o Senhor Jesus me olha, sabe das minhas sujeiras, conhece as minhas lepras, Ele sabe das minhas misérias, eu também sei.
Eu posso então agora imaginar o Senhor diante de mim e pedir a Ele que pronuncie sua palavra e que eu a ouça e que eu peça que Ele faça em mim o que eu não consigo, purificar-me. Rancores, ódios, vícios, pecados de toda ordem. Ele não me condena, Ele quer que eu me veja purificado. Vamos tentar ouvi-lo, eu e você, no silêncio agora. O Senhor me olha, talvez queira me dizer alguma coisa. É para ouvi-lo. Depois, no meu silêncio, também a minha resposta.